Nesse vídeo, irei falar sobre as novas responsabilidades da administração financeira, as dinâmicas das decisões que o executivo financeiro precisa avaliar sobre planejamento e controle financeiro, administração de ativos e passivos empresariais e riscos corporativos. Olá! Bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilhe conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixem um like se gostarem desse material. A administração financeira é um campo de estudo teórico e prático que objetiva, essencialmente, assegurar um melhor e mais eficiente processo empresarial de captação, financiamento e alocação, investimento de recursos de capital. Nesse contexto, a administração financeira envolve-se tanto com a problemática da escassez de recursos, quanto com a realidade operacional e prática da gestão financeira das empresas, assumindo uma definição de maior amplitude. A própria evolução das finanças imprimiu no executivo de finanças uma necessidade maior de visualizar toda a empresa, realçando suas estratégias de competitividade, continuidade e crescimento futuro. Em verdade, o administrador financeiro, no contexto atual, não pode assumir posições menos envolventes de centrar suas preocupações unicamente nos mecanismos de captação de fundos e aplicações na atividade da empresa. Deve sim gerenciar esses recursos de forma a manter a saúde financeira e econômica da empresa e ainda alcançar suas metas estabelecidas e criar valor aos seus proprietários, acionistas. Criar valor está geralmente focado no acionista. O conceito resume-se em obter um ganho dos investimentos, alocação de capital, superior aos custos do financiamento. Em outras palavras, uma empresa cria valor quando for capaz de apurar um ganho em seus ativos maior do que o custo total de seus passivos e patrimônio líquido. Criar valor é uma missão da empresa. Essas responsabilidades são mais intensas ainda nos últimos tempos, quando se tem observado, no ambiente atual de globalização, o acelerado processo de abertura dos mercados e acirramento da concorrência. Inúmeros projetos, antes atraentes, são inviabilizados na nova ordem econômica mundial, exigindo cuidados especiais no uso e interpretação dos modelos financeiros. Em verdade, as decisões financeiras de levantamento e aplicação de recursos requerem, nos tempos atuais, maior nível de conhecimento e especialização do administrador financeiro, além de uma visão estratégica e de sinergia com relação ao futuro dos negócios. Diante da crescente complexidade que o mercado e os negócios vêm apresentando, o executivo de finanças hoje não pode ater-se exclusivamente aos modelos mais teóricos e restritivos de solução dos problemas. É cada vez mais relevante que desenvolva uma visão crítica mais acurada e global da empresa. Suas atividades tornam-se mais importantes, assumindo maiores níveis de responsabilidade e prevendo-se grandes desafios para o futuro. Em suma, a administração financeira tem demonstrado ao longo do tempo notável evolução conceitual e prática. De uma posição inicial menos ambiciosa, em que se distinguia um posicionamento mais descritivo dos fenômenos financeiros, a área financeira tem apresentado, no mundo contemporâneo, uma postura mais questionadora e reveladora em relação ao comportamento do mercado em geral e ao processo de tomada de decisões empresariais. Esse posicionamento tem contribuído bastante para o fortalecimento de explicações mais lógicas e completas dos vários fenômenos financeiros, tornando mais evidente sua compreensão e ampliando sobremaneira sua esfera de atuação e importância.
Dentro do ambiente empresarial, a administração financeira volta-se basicamente para as seguintes funções: planejamento financeiro, o qual procura evidenciar as necessidades de crescimento da empresa, assim como identificar eventuais dificuldades e desajustes futuros. Por meio desse planejamento, ainda, é possível ao executivo de finanças selecionar com maior margem de segurança os ativos mais rentáveis e condizentes com os negócios da empresa, de forma a estabelecer uma rentabilidade mais satisfatória sobre os investimentos. Controle financeiro, o qual se dedica a acompanhar e avaliar todo o desempenho financeiro da empresa, como custos, despesas, margens de ganhos, volume de vendas, liquidez de caixa, endividamento, entre outros. Análises de desvio que venham a ocorrer entre os resultados previstos e realizados, assim como propostas de medidas corretivas necessárias, são algumas das funções básicas de uma controladoria financeira. Administração de ativos, que deve perseguir a melhor estrutura em termos de risco e retorno dos investimentos, ativos empresariais, e proceder a um gerenciamento eficiente de seus valores. A administração dos ativos acompanha também as defasagens que podem ocorrer entre entradas e saídas de dinheiro de caixa, o que é geralmente associado à gestão do capital de giro. A administração de passivos, que se volta para a aquisição de fundos, financiamento, e o gerenciamento de sua composição, proporção entre capital próprio e capital de terceiros, procurando definir a estrutura de capital mais adequada em termos de liquidez, redução de seus custos e o risco financeiro. Uma terceira decisão que envolve a alocação do resultado líquido da empresa, também conhecida por decisão de dividendos, é geralmente incluída na área de financiamento, por representar, em última análise, uma alternativa de financiar suas atividades. Dividendo é uma decisão que envolve, fundamentalmente, a distribuição de parte dos lucros aos acionistas, ou o custo de oportunidade de manter esses valores retidos, visando lastrear seus negócios. Custo de oportunidade é o retorno da melhor alternativa disponível de investimento que foi rejeitada pela decisão de aplicar os recursos em outra. Em outras palavras, é quanto o investidor deixou de ganhar por ter aplicado seu capital em uma alternativa de investimento em vez de uma outra. Por exemplo, ao comprar ações da Petrobras, o custo de oportunidade do investidor é o retorno que deixou de ganhar ou não aplicar o mesmo valor em ação de uma outra empresa. Em geral, o custo de oportunidade considera alternativas de mesmo risco. Assim, se uma empresa reteve seus lucros, não pagou dividendos, espera-se que seja capaz de produzir um retorno pelo menos igual ao que os seus acionistas iriam oferir caso tivessem recebido os dividendos. Se isso não ocorrer, é possível esperar uma desvalorização do preço das ações no mercado, ou seja, uma destruição de valor para os acionistas. As decisões financeiras são tomadas pelas empresas de forma contínua e inevitável. A decisão de investimento, considerada como a mais importante de todas, envolve todo o processo de identificação, avaliação e seleção das alternativas de aplicações e recursos na expectativa de se oferirem benefícios econômicos futuros. Por não se ter certeza da realização futura de lucros, a decisão de investimento envolve risco, devendo ser avaliada em termos da relação risco-retorno. As decisões de investimento têm por objetivo criar valor. Todo investimento mostra-se economicamente atraente quando o seu retorno esperado exceder a taxa de retorno exigida pelos proprietários de capital, credores e acionistas, ou seja, ao custo total do capital. É importante destacar que essas decisões se inserem no âmbito do planejamento estratégico da empresa e são reflexo de planos futuros traçados para a condução dos negócios. Refletem, em outras palavras, um compromisso com a continuidade e viabilidade do empreendimento. As decisões de financiamento
por outro lado, preocupam-se principalmente com a escolha das melhores fontes de financiamento e a melhor proporção a ser mantida entre capital de terceiros, dívida e capital próprio. O objetivo central dessa decisão envolve a determinação da melhor estrutura de financiamento da empresa, de maneira a preservar a sua capacidade de pagamento, viabilidade financeira e dispor de fundos com custos reduzidos em relação ao retorno que se espera apurar de suas aplicações, viabilidade econômica. Na prática, as empresas têm à sua disposição diversas fontes de financiamentos, como fornecedores, instituições financeiras, acionistas, etc., as quais apresentam diferentes condições de custos, sistemas de amortização, prazos de pagamentos e garantias exigidas. Essas condições devem ser combinadas de forma a adequar o passivo às características de rentabilidade e liquidez das aplicações desses recursos. O lucro operacional é mais corretamente entendido como o resultado gerado unicamente pelas decisões de ativos investimentos. Não sofre qualquer influência de como a empresa encontra-se financiada. É o resultado calculado antes das despesas de juros, despesas financeiras, das dívidas e pertence aos proprietários de capital, credores e acionistas. Todo o arcabouço conceitual das decisões financeiras, conforme discutido nesse vídeo, tem sua avaliação fundamentada nos resultados operacionais apurados pelas empresas. Efetivamente, é por meio do desempenho operacional que é discutida a viabilidade econômica de um empreendimento. O lucro operacional pertencente aos credores e acionistas define, mais precisamente, os limites de remuneração das fontes de capital da empresa. As decisões de investimento são avaliadas de maneira incremental com base em valores operacionais de caixa, e assim por diante. O resultado operacional, entendido como aquele gerado exclusivamente pelos ativos da empresa, quantifica o retorno produzido pelas decisões de investimento, permitindo que se proceda, com base nos valores apurados, a uma avaliação da atratividade econômica do empreendimento, definindo, inclusive, o interesse e as condições de sua continuidade. O resultado operacional é o resultado do negócio, da atividade objeto da empresa, não sendo influenciado pela forma como os ativos são financiados. É calculado antes da dedução das despesas de juros provenientes das dívidas contraídas pela empresa. Por outro lado, o resultado operacional sinaliza também as decisões de financiamento, principalmente em relação ao custo de captação. O lucro operacional deve constituir-se no nível máximo de custos dos passivos, dívidas empresariais, de maneira a viabilizar economicamente suas decisões. Empresas em posição desfavoráveis, ou seja, que apuram resultado operacional inferior aos encargos das dívidas, sacrificam diretamente o retorno de seus proprietários acionistas, destroem riqueza econômica, além de promoverem ao longo do tempo o próprio desequilíbrio financeiro. Assim, no processo de tomada de decisões financeiras de uma empresa, dois fatores de viabilidade devem ser considerados. O fator econômico, com base na relação entre o retorno do investimento e o custo total dos recursos aplicados. A agregação de valor econômico em uma empresa somente se verifica quando o lucro operacional apurado em determinado momento superar o custo total de capital da empresa e o fator financeiro identificado pela sincronização entre a capacidade de geração de caixa dos negócios e o fluxo de desembolsos, pagamentos exigidos pelos passivos. O equilíbrio financeiro de uma empresa pressupõe uma interdependência de prazos entre ativos e passivos, ou seja, a maturidade das decisões de investimento deve ser compatível com a das decisões de financiamento. É importante que se destaque ainda que o risco associado às decisões financeiras tomadas pelas empresas, o qual pode ser identificado segundo a natureza da decisão tomada. O risco econômico, operacional, inerente à própria atividade da empresa e às características do mercado em que opera.
Esse risco independe da forma como a empresa é financiada, restringindo-se exclusivamente às decisões de investimentos ativos. Alguns exemplos: sazonalidade de mercado, tecnologia, concorrência, estrutura de custos mantida pela empresa, qualidade dos produtos negociados, variações nas taxas de juros de mercados, entre outros. O risco financeiro, que reflete o risco associado às decisões de financiamento, ou seja, a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos financeiros assumidos. Empresas com um reduzido nível de endividamento apresentam baixo nível de risco financeiro. Altos níveis de endividamento, por outro lado, ao mesmo tempo em que podem promover maior capacidade de alavancar os resultados, denotam também maior risco financeiro. Quando uma empresa toma dinheiro emprestado pagando taxa de juros menor do que o retorno obtido em sua aplicação, disse que alavancou favoravelmente o retorno dos acionistas. A diferença entre a taxa de retorno do investimento e o custo da dívida é transferida aos acionistas. Quando positiva, eleva o retorno dos proprietários e, quando negativa, reduz os seus ganhos. Os desempenhos desses dois componentes de risco afetam, evidentemente, o risco total da empresa e o seu valor de mercado. Esses riscos não são tratados de forma independente, pois uma decisão financeira tende a afetar a outra. Em termos práticos, a administração financeira preocupa-se com o equilíbrio na relação risco e retorno de suas decisões, alcançando a máxima rentabilidade associada a um nível de risco que promova a maximização do valor de mercado da empresa. Assim, a mensuração do risco da empresa é uma preocupação presente em todas as decisões do executivo de finanças. Obrigado por assistirem, compartilhe sua percepção sobre esse assunto, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!